Meninas, a gente vai falar sobre artes visuais à criança pequena. Esse texto da Silvia Cordeiro fala sobre arte como linguagem. E dentro do referencial curricular para a educação infantil, tem 2 eixos norteadores, que são as brincadeiras e as interações. E dentro disso a gente vai conversar um pouquinho sobre como é trabalhar artes visuais com a criança e como que a gente pensa nisso. Como funciona isso com a criança pequena. Para a gente começar a pensar, a gente pode pensar na questão de como trabalhar a arte. Se é na brincadeira, se essa brincadeira é um mero fazer, se ele é livre, se não tem uma condução, não tem uma mediação. Qual o propósito dessa brincadeira de arte, dessa linguagem para a criança pequena? E aí, o que vocês acham? Eu acho que a gente tem que fugir da Xerox. Esse é o ponto crucial. Da cópia. Da cópia. Não é nada pior do que você dar uma folhinha em branco já arriscada, desenhada para a criança pintar, não é verdade? Não só isso, criar uma ideia de que a casa é só dessa forma, a flor é só dessa forma, a criança não contextualiza dessa forma, tendo a forma já criada. Pensando na questão que linguagem é uma maneira de comunicação. E no caso, mesmo sendo uma criança pequena, ela já traz a sua comunicação, tendo o texto como referencial, né, a zona de desenvolvimento proximal, o que a criança aprende sozinha, o que a criança aprende com o outro. Esse outro, qualquer outro, é na escola, é no pacote de biscoito, em qualquer ambiente, levando para a nossa disciplina, que é o visual, qualquer informação visual. Então, quando você restringe, né, na Xerox, pensando, ele é muito pequenininho, ele não vai saber fazer, ele consequentemente não vai saber fazer, porque ele já foi tolhido da sua capacidade de trazer o que ele aprendeu no percurso, né, da condução até a escola ou a pé até a escola. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. E o mais grave, pegando o que a Valquíria está falando, é que eu sou muito presa a repertórios imagéticos. E se você está criando um repertório de imagens nessa criança que não foi experimentado por ela, foi experimentado por outras pessoas e foi colocado dentro dessa criança. Então, mais tarde, esse repertório não será dessa criança. Aí você vê aquilo que ele falou, todas as casinhas iguais, coraçõezinhos, todas as flores iguais, as árvores com aquele retângulo como caule, aquela copa redondinha com maçãs vermelhas, como se o Rio de Janeiro tivesse várias macieiras, que fosse comum essa criança ver macieiras no seu trajeto. E a questão da correção no desenho também, né? De olhar para o desenho da criança e falar que tá errado. Tá errado por quê? Por quê? Na verdade, se a gente deixa ela livre para criar, a gente vai fazendo uma condução do que está acontecendo. Mas a gente pode dizer que tá errado porque ela fez uma árvore e pintou de azul. Isso aí é toda uma questão de ver qual é o repertório, o que você está utilizando, enfim. O problema é que você acostuma a criança a trabalhar com uma estereotipação Exatamente. de formas. Então ela vai deixar de observar, de olhar para as diferentes maneiras de entender qualquer coisa, seja a árvore, a casinha, o que for, porque ela vai sempre recorrer àquela imagem mental que está guardada lá, que a árvore é aquela coisinha até, muitas vezes até são umas representações meio humanizadas, né? As árvores têm sorrisos, o sol também tem as carinhas. Eu não sei de onde veio essa imagem, inclusive, do sol. Não, eu até hoje, quando eu estou relaxando assim que você está fazendo aqueles desenhos, tudo quanto é sol meu tem rostinho e sorrisinho. Isso foi uma trauma da sua infância. Eu acho que todas nós Não, e a criança é super criativa, né? Ela faz coisas assim. Quando chega no 5º ano, ela tá fazendo um morrinho com a gaivota. Ou então diz pra você que ela não sabe que desenhar. Ela não sabe desenhar. Porque é isso, eu não sei desenhar. Se limita a uma característica limitante do material. Quando você vai reduzindo, restringindo cada vez mais o material e restringindo a função da disciplina. Porque eu acho que o fundamental é pensar qual é a função da disciplina arte para criança pequena. Como a Érica falou, do brincar. É um brincar que vai trabalhar com o corpo, que é extremamente fundamental nessa fase de desenvolvimento, corpo, e como as artes visuais podem contribuir nisso, e não apenas servindo para, como no próprio texto da Silvia fala, enfeitar a festa no final do ano, uma festa da primavera, uma ferramenta, mas é de fato a linguagem
e como isso vai trazer no desenvolvimento dessa criança, quanto arte e não apenas como meio, né? É pensar na arte, nessa linguagem, como um processo e uma função artística, né? Trazer referenciais artísticos, não pensar nessa pureza, né, do traço. Ou eu dou um pronto, ou eu deixo livre, porque é criança, mas é ir trazendo uma mediação dessa linguagem que nos é tão cara, sem que ela fique banalizada, perdida apenas como um mero meio fazer. A gente tem uma outra questão também, que muitas escolas, a maioria ainda, usa a disciplina de artes visuais para ocupar um espaço ocioso dentro da grade horária, para cobrir carga horária de planejamento de professor, enfim. E isso acaba também gerando um problema, porque os professores não acompanham as aulas. E às vezes o tempo é muito reduzido. Quando você consegue juntar a sua turminha, já está na hora de acabar. E aí o que você faz? Que caminho que você faz com aquilo? Não tem um processo. Às vezes tem aquela coisa da pressa de ter que entregar alguma coisa pronta. E aí vira uma outra discussão, né? Onde que fica a arte nesse espaço? É só para cobrir um buraco? Só para fechar? Qual é a importância que a gente tem? Essa carga de pronto para lidar com essa criança em pouco tempo. É uma coisa na manga para usar em, sei lá, 45, 50 minutos com uma criança. Aí nisso a criança acaba também se limitando a ficar cumprindo ordem, né? Uhum. Ela fica cumprindo ordem do que fazer. Então ela também fica mais fácil, qual é a cor que ela vai pintar, qual é o material que ela vai usar. Não tem espaço nem para escolher qual material que ela quer. Ela não consegue experimentar. E isso por conta do produto final, né? Que ainda tem uma cobrança do colégio e dos pais. Que aí precisa seja bonito. Seja bonito. A palavra bonito me arrepia. A todas nós. A maneira como ela é abordada é completamente diferente do que nós esperamos. Porque o bonito, ele tem uma gama de significados. Cada trabalho tem a sua beleza específica dentro do processo individual de cada criança. Com certeza. Né? Acho que isso é extremamente importante que a gente tenha em foco, em mente. Eu né? acho que vale a pena falar também da experiência do colégio, é que a educação infantil tem daquilo do colégio para o segundo, ela tem um olhar diferenciado em relação à maior parte do ensino público que eu vejo de educação infantil. A proposta é diferente, o tempo que as artes têm dentro de sala de aula é diferente, a integração com outras linguagens também faz com informática, que faz com que o aluno tenha um repertório diferente, procurando aquilo no computador ou brincando. E o espaço que ele tem de criar, que não necessariamente você precisa de um produto final, a gente pode ter só o processo e a gente fotografa aquele processo e encaminha para os pais, no portfólio. Aquela coisa da criança propor o que está acontecendo. E é importante também a gente ouvir o que eles querem, porque às vezes a gente escuta, mas não... A gente ouviu, né? A gente escuta, mas não escuta. A autora colocou uma frase que eu achei interessante, que chama brincar e fazer arte são atividades que se confundem com a experiência vivida. E ela também fala no processo de produção da arte envolve sempre um diálogo. Então o texto está falando do Bakhtin do Vygotsky, que trabalha com a interação coletiva, né? Sempre o coletivo que está permeando a conversa. E eu acho que a individualidade da criança aparece dentro desse coletivo. A partir daquelas relações que ela tem, ela vai colocando para fora o trabalho dela e aquilo vai se manifestando realmente de formas diferentes. A gente entra até, desculpa, Vivi, a gente entra até na questão das construções das alteridades, que isso é super importante, essas diferenças, ele olhar o trabalho do coleguinha, se identificar por dele ser diferente, mas não ser o melhor nem ser o pior. Exatamente. Ser o dele, ser diferente, ser aquela a diferença que identifica ele, não uma diferença que o coloque para baixo ou o coloque para cima. Isso é muito importante. Não, e o professor também tem que ter um ouvido e um olhar muito atento, porque às vezes a criança está dentro da proposta, mas ela falou uma coisa por um outro caminho. E se você não abre a sua cabeça para ver aquilo e falar, tem relação com o que você fez, você vai achar que vai querer aquele estereótipo de novo, de fazer a árvore com a maçãzinha, né? Eu acho que isso é importante pra gente discutir. Uma criança que mora num apartamento, que não tem jardinzinho, não tem nada. O que ela entende como natureza? O que ela tem como referencial da natureza? Exato. A gente não precisa ir muito
longe. A gente tem casos de crianças que, por exemplo, você usa um termo, hotel. A criança nunca viu um hotel, ela nunca foi a um hotel. Ela vai sequer entender o significado da palavra, quanto mais contextualizar aquilo e trazer para si, né, absorver aquele conhecimento. Eu acho que isso é um ponto muito relevante do processo. Eu acho que todo ele, né, da educação que é infantil. importante também, mais um relato de experiência na educação infantil, é deixar para as crianças à disposição um livro com imagem de artista, independente de você fale quem é ou quem não é, e as crianças vão olhando. A gente fez uma atividade uma vez na escola que não tinha nada a ver com a história da arte, era na verdade uma atividade prática de misturar cor, que uma criança amassando papel associou num trabalho do Monet que a gente tinha visto. E aí a partir dali a gente começou a criar jardins, enfim. Eu não precisei dizer para a criança o que ele estava fazendo. Ele viu e depois eles ficavam super atentos, ouvindo a história do Monet, querendo ver os livros. E tinha quantos anos, mais ou menos? 4. 4. Não, 3 anos. Era turma de 3 anos. E nós temos um grande preconceito que a criança é pequena. Não Exatamente. Vai, a gente acha que a criança pequena não vai propor, não sabe, não presta atenção, não faz nada. E muito pelo contrário, eles produzem infinitamente mais que um adolescente. Eles são uma esponja muito melhor do que a nossa própria mente. Eles conseguem captar muito melhor os assuntos, os conteúdos e relacionar do que nós. Com certeza. São relações, aí eu vou dizer até uma palavrinha, né, estranha, mas são relações puras. Ainda não estão impregnadas de preconceito. Então eles absorvem muito mais, porque são relações deles, né, associações deles. Isso é verdade, as nossas já não são mais assim. Nós estamos carregando várias coisas junto nas nossas associações. Né? Uma atividade legal que eu lembro que a Erika trabalhava era o videogame. A gente trabalhou com videogame uma vez. A gente trabalhou a questão do corpo, do vídeo, da imagem. A gente fazia muita integração com a informática. A informática, por incrível que pareça, ela traz muita informação boa. Assim, não chega essa informação, não fazer. A questão de trabalhar, fazer um trabalho. A criança vive na era tecnológica. Não adianta você querer tirar dela uma coisa que já faz parte dela. Então a gente fazia atividades e levava atividade para o computador, aprimorar, fazer pesquisa no computador com crianças de 3 a 5 anos. Acredite, eles fazem pesquisa. Eles fazem. Uma preocupação que eu tenho muito é com o material que a gente vai trabalhar, porque tem muitas escolas por aí no Brasil que a criança não tem acesso a nada. Até a folha é um problema você conseguir. Como trabalhar a arte com essas crianças? Mas aí é aquela questão de trabalhar com coisas simples, materiais que você recebe, que você vai transformando, né? Ou até uma folha de árvore que caiu. Gente, riscar no chão. Eles adoravam giz no chão. Acho que o suporte aí é o suporte que a gente encontrar, os materiais o que é mais importante pra gente é saber que não é um fazer por fazer, tem que ter uma proposta do que você está fazendo. Mesmo que a proposta às vezes surja depois, como no caso do Monet. A gente começou, na verdade, a gente tinha a proposta de experimentar a cor, mas acabou se desdobrando e virando uma outra coisa, trabalhando uma outra questão. E pensar também que que o processo é mais importante do que o próprio trabalho pronto. Aquela coisa pronta, às vezes, não é relevante. O que a criança vivenciou vai ficar guardado nela, vai ficar mais importante do que, na verdade, aquilo pronto que a gente vai entregar para alguém, né? Eu acho e que vai sumir com o tempo, né? Vai sumir com o tempo. Ela não vai lembrar. Exatamente. Nunca mais, mas o processo vai ficar guardado. E mesmo que ela não se lembre, fica guardado. Essa coisa que você falou, Vivian, a gente fez uma atividade uma vez na escola, eu fui com uma proposta pronta na cabeça, era uma turma de 4 anos, tinha chovido a beça, tava cheio de poça do lado de fora, na varandinha que a gente tinha na sala. Aí eu botei a cabeça pra pensar, falei, cara, por que a gente vai pintar no papel? Vamos pintar na poça. Joguei aquarela na poça, os meninos pegaram um gravetinho e ficaram fazendo manchas de aquarela felizes da vida, adorando como é que aquela água ficava colorida. E ainda teve um desdobramento, porque a gente jogou papel, deixou o papel secar para ver como é que o papel ficava. E o que as crianças mais gostaram, na verdade, foi quando o sol veio e secou, que o chão ficou manchado colorido. Então elas achavam o máximo aquela coisa que elas tinham feito. Na verdade, não foi um produto, não teve um produto, foi uma brincadeira. E o que ficou dali o que era informação importante pra gente, trabalhar a tinta, a questão da tinta, da água se dissolvendo, da cor. E se a gente for ver, a maioria dos artistas contemporâneos fazem isso. Pois é. Experimentação com cores, experimentação com material. Eu acho que esse daí é um assunto que
tem uma a gente tem muito ainda para falar sobre eu acho que vai ter e que no fórum, o fórum vai ser um espaço ideal para os alunos que estão observando essa nossa conversa também falar um pouco da experiência deles, boas e ruins, do que é, o que não acha legal e do que é legal. Isso. E como fugir também daquela coisa corriqueira, de como você perdeu o medo da criança pequena. Porque a gente ainda tem isso, eu falo por experiência própria. Quando você chega na criança pequenininha, você entra em pânico. Ninguém te contou como é que você trabalhar com ela. E de repente você vê que a criança faz muito mais, vai muito além do que você imaginava que ela ia. A gente sempre minimiza a capacidade a gente minimiza a criança. E ela está no momento que ela mais aprende coisas, que ela mais entende e ela a gente acha que ela mais descobre. E a gente perde esse potencial dela. Voltando, uma coisa importante, eu ia falar, acabei me esquecendo. A gente estava falando aqui de processos, de alguma coisa relacionada às artes visuais, e não sei quem de nós falou numa palavra gesto. Muitas vezes artes visuais são confundidas só com pintura, escultura, e a gente acaba esquecendo que o gestual da criança faz parte também do processo, né? A performance. E a gente às vezes deixa escapar o gestual da criança. E a criança nessa idade é onde ela mais faz esse gesto, né? Tudo dela é grande, toda a proposta dela, o pincel, a mão, né? Tudo dela, mas quando você dá um suporte imenso, o chão, tudo dela vai ser grande, esse gestual, né? Então isso é muito importante também, a gente não ficar restrito a suportes já tradicionais, que a gente acha artes visuais. Dá papel, dá lápis de cor, dá giz de cera, dá pintura de dedo, qualquer coisa assim. Mas, gente, tem muito mais do que isso, né? O gesto da criança, o chão, desenhar no ar, né? Isso tudo faz parte de um processo. Acho que é não ficar preocupado em ter um trabalho pronto para que alguém veja, mas se preocupar com o que é necessário e importante para aquela faixa etária. É a questão do gesto. Vamos pintar no ar. Se você não filmar ou fotografar, que seria interessante, mas se não houver o recurso, não invalida a atividade. Com certeza, a experiência de vida. A gente vai estar desenvolvendo desde a percepção visual, a questão motora, todos os traços finos e grossos que a criança precisa desenvolver. Né? Eu acho que é não ter o medo da criança pequena, que eu acho que é o que acaba acontecendo com a maioria de todos nós, é o medo da criança pequena. Né? E é muito importante ouvir, porque às vezes eles propõem coisas que você deixa passar, mas eles propõem coisas, atividades que são interessantes. Meu primeiro dia na educação infantil, eu fiz uma proposta, aí uma garotinha da turma de 5 anos olhou pra mim e falou assim: Érica, ela resumiu em 3 palavras o que era pra fazer. É isso que eu vou dizer? Ela, que ninguém entendeu. E ela foi, explicou do jeito dela pra todo mundo. E a forma da gente falar também, que não pode ser rebuscada, falar na linguagem deles, que não significa falar tati-bitati. É só falar de uma forma mais simples o que você quer que ele faça. E ouvir também que às vezes o que você está falando não vai chegar para ele. E aquela sua proposta não está valendo. Se você puder reformular a sua proposta, o mundo não vai acabar, porque você mudou de ideia. Então, queria agradecer a presença hoje da Érica, como nossa mediadora, a professora Érica, a professora Valquíria Cordeiro, a professora Alessandra Caetano, a professora Vera Rodrigues, e eu, mais uma vez, como vocês já conhecem, professora Vivian Grego. Então, hoje a gente discutiu um pouco sobre a criança e a criança pequena, que vai dos 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Educação infantil, que está falando. E as artes visuais. Como trabalhar as artes visuais com a criança pequena. Então, peço mais uma vez, terminou de ver o vídeo, reflete um pouco sobre o vídeo, reflete sobre o texto, entra no fórum e vamos discutir em grupo quais são as suas dúvidas, o que vocês acharam sobre esse assunto e o que vocês esperam, o que vocês querem conversar mais sobre esse assunto. Então, agradeço a presença de todos.